Olá família, tudo bem? Hoje vamos falar sobre competências e habilidades do sucessor. Você sabe a diferença entre competência e habilidade? Vou te explicar. Habilidade é saber fazer, é um talento natural. E competência é quando você adquire conhecimento para lidar com aquela habilidade da melhor forma. Por exemplo, alguém tem uma habilidade na cozinha e desenvolve essa habilidade estudando gastronomia. Então, ele adquire uma competência para aquela habilidade. Na empresa familiar, habilidade e competência um pouco que se mistura, porque habilidades elas são separadas em habilidades técnicas e habilidades comportamentais, ou como se fala hoje em dia, hard skills, que são habilidades técnicas, e soft skills, que são habilidades comportamentais. As habilidades técnicas é ser bom em escrita, ter um conhecimento contábil, ser bom em matemática. Então, são habilidades ser bom em mecânica, então saber mexer com mecânica. São aquelas habilidades que você vai desenvolvendo com conhecimento, capacitação técnica, e você vai desenvolvendo essas habilidades técnicas ou essas hard skills. Então, o que acontece na empresa familiar? Um filho é bom em matemática, bom em contabilidade, então coloca ele na contabilidade da empresa. Só que ele não desenvolve a competência para estar naquele setor, entendeu? Então, ele é bom em escrita, então a menina é boa em escrita, então coloca ela para fazer os textos do marketing da empresa. Se tem essa habilidade, você tem que transformar essa habilidade em competência. Então, habilidades técnicas são importantes, só que elas têm que ser desenvolvidas para ser transformadas em competências. Tão importante quanto as habilidades técnicas são as habilidades comportamentais, as soft skills. Quais são elas? Resiliência, flexibilidade, empatia, pensamento criativo. Então, imagina como isso é importante hoje, nesse momento em que estamos vivendo. O Fórum Econômico Mundial identificou algumas competências importantes para o ano de 2020, né? Para o século 21. E dentre essas competências, eu vou citar 5 dessas competências, vocês vão identificar como é importante a soft skill aliada à hard skill para poder você desenvolver as competências para o século 21. A primeira delas é resolução de problema complexo. O que é um problema complexo, gente? Nós estamos passando por um problema complexo. Problema complexo é aquele onde tem vários fatores intervenientes no problema. A pandemia que está ocorrendo no mundo é um problema complexo. Por quê? Porque você não pode cuidar só da saúde, porque você cuida da saúde e aí tem problema na economia. Mas você não pode cuidar só da economia, porque você tem problema na economia, mas assim, você vai correr o risco de aumentar o número de mortes. Então você resolve cuidar só do grupo de risco, mas você não pode cuidar só do grupo de risco, porque tem gente que convive com esse grupo de risco. Imaginou a loucura que resolver esse problema complexo e as habilidades que nós precisamos, tanto habilidades emocionais, comportamentais, como habilidades técnicas, conhecimento técnico também, para poder resolver. Então, com uma competência importante para a empresa familiar, resolução de problema complexo. E o que bem tem na empresa familiar é problema complexo, porque envolve família, envolve a renda da família, envolve a emoção da família, envolve assim, vários setores da empresa e mistura a questão da emocionalidade com a questão técnica, com a questão financeira. Então, resolução de problema complexo é uma competência importante para ser desenvolvida pelo sucessor da empresa. Outra competência importante a ser desenvolvida é inteligência emocional. Como é que se desenvolve inteligência emocional? Você tem que desenvolver com competências intrapessoais e interpessoais. Você sabe lidar com as emoções para você mesmo, metabolizar essas emoções e consegue transmitir essa emoção a outra pessoa
sem atropelar, sem ofender, sem magoar e sem se magoar também. Então, isso é inteligência emocional, é muito importante dentro das relações das empresas familiares, né? A terceira competência que eu trago, dessas que foram elaboradas pelo Fórum Econômico Mundial, é flexibilidade cognitiva. O que é isso, flexibilidade cognitiva? É você estar aberto ao conhecimento, aberto ao aprendizado. Não é aquela história, sabe, aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não pode ser assim dentro da empresa. Por quê? Porque o mundo está numa velocidade gigantesca, a inovação acontecendo, e você tem que trazer esses vetores de inovação, de conhecimento para dentro da empresa. Então, uma competência importante que também vai depender de habilidades técnicas e habilidades comportamentais, porque vai depender de criatividade, vai depender de resiliência, mas também vai depender de você estar antenado com tendências, com leituras. Você vai desenvolver essa competência muito importante que é a flexibilidade cognitiva. Outra, a quarta que eu trago, importantíssima dentro da empresa familiar, é negociação. É difícil negociar dentro de um ambiente familiar. Por quê? Justamente, ó, a outra competência falando, inteligência emocional. Por quê? Porque você está rodeado de emoções. Você está lidando com sócios que são seus sócios de vida, né? Às vezes esposa, às vezes filhos, às vezes pai, às vezes mãe, irmãos, cunhados também. Olha, relações familiares que estão envolvidas nesse processo, que você tem que negociar problemas que são sérios, né? Relações de gestão da empresa, envolvido também com relações familiares. Então, negociação é uma competência importante para se adquirir dentro da empresa familiar. A última que eu trago é gestão de pessoas. Olha que competência importante foi identificada pelo Fórum Econômico Mundial para o século XXI, gestão de pessoas. E o que significa isso, gente? É identificar e desenvolver talentos. Numa empresa familiar é tão complexo você lidar com talentos de dentro da família e de fora da família e desenvolver esses talentos. Envolve também desenvolver as competências das outras pessoas, não só as suas competências, mas as competências das outras pessoas também. Então, vejam como é extenso esse tema, como é importante, como é interessante a gente estudar sobre habilidades e competências e como é importante trazer isso para dentro do ambiente familiar e desenvolver essas competências, principalmente dentro de um processo sucessório, onde a pessoa que está vivendo isso tudo precisa estar munido, precisa estar assim robusto de todo o conhecimento e de todas as habilidades para levar esse processo com sucesso, de uma forma harmônica e gerando resultado para a empresa.